Bom dia, galera. Beleza? Vamos lá para nossa videoaula. Sei que vocês estão com saudade do professor Leandro, mas por conta da pandemia estamos ficando em casa, né? Então vamos lá para nossa primeira videoaula. E essa primeira videoaula vai falar sobre as funções orgânicas. E uma das funções orgânicas de hoje é os aldeídos. Aldeídos esses que ele sempre tem que estar ligado à função orgânica, que é a carbonila, no meu carbono primário, tá? Preste atenção, isso que você vai diferenciar das outras funções. Carbonila é a dupla O ligada ao carbono primário. Ele é um aldeído. Então, toda dupla O ligada a um carbono primário, a função aldeído. Não esqueçam disso. Como que eu vou dar o nome às estruturas, às funções de aldeído, professor? É simples. Depois que você identificou a carbonila no carbono primário, você já falou, aldeído. Então, como que eu vou dar o nome? Prefixo, lembra? Prefixo é o número de carbonos. Um carbono, dois carbonos, três, né? Met, et, prop. O intermediário, aí se tem ligações simples, dupla, tripla ligação, né? No caso, simples ligação, an. Dupla, em. Tripla, in. E final, ao. Né? Essa estrutura nossa aqui, o primeiro exemplo, só tem um carbono. Se só tem um carbono, um et. Como é um carbono só, é considerado como ligação simples. Intermediário, an. E o final, ao. Então, como vai ficar o nome desse cara? Metanal. Metanal. Metanal, quando é um carbono, é um aldeído. Agora, segundo exemplo. Eu tenho 3 carbonos. Eu tenho uma dupla ligação aqui. Eu tenho que considerar ela também. Só que a função vem primeiro. Sempre eu vou contar o carbono a partir da função. Né? Então, eu tenho o primeiro carboninho. 1, 2, 3. 3 carbonos, prop. Tem a minha dupla ligação, em. E final ao, propenal. Eu preciso identificar a dupla ligação? Precisa. Quando eu tiver mais de 3 carbonos. Né? Porque 3 carbonos, a dupla ligação só pode ter entre esses dois. Tá? Então, não precisa identificar nesse caso. Se tivesse mais um carbono aqui, você identificaria. E o nosso último exemplo sobre aldeído, nomenclatura. Neste caso, eu tenho 4, só que eu tenho uma ramificação. Então, eu tenho que considerar essa ramificação. Né? Então, primeiro eu vou contar sempre da função. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4, but. Só simples ligação entre carbono, an. E final, ao. Lembrando que eu tenho que marcar também o nome da minha ramificação. Como a minha ramificação é só um carbono, met. Final, iu da ramificação. Então, você vai ter que identificar que carbono que está. Carbono 3, 1, 2, 3. 3-metil butanal. Beleza? A próxima função, as meninas já gostam, né? Cetona. Cetonas, o B é a carbonila. Só que agora esse grupo funcional carbonila tem que estar ligado num carbono secundário. Então, ela sempre vai aparecer a partir de 3 carbonos. Tem que ter um secundário. Tá? Então, uma cetona só vai a partir de 3 carbonos. Ligada em um carbono secundário, a função carbonila. Como que eu vou dar o nome a isso aí, professor?
O nome é fácil, cara. Tranquilo. Prefixo, que já falamos que é o número de carbono. Intermediário, que é o tipo de ligação. E final ona. Por exemplo, esse exemplo. 1, 2, 3. Prop. Só simples ligação entre carbono. An. Final ona. Este outro. 1, 2, 3, 4. 5. 5. Pente. Só simples ligação. An. E no final, ona. Só que agora tem mais de 3 carbonos. Então você tem que identificar aonde está a minha carbonila. Aí você vai começar a contar o número de carbonos da extremidade mais próxima. A mais próxima é aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Em que carbono que está a minha carbonila? No 2. 2. Né? Pentanona 2. E por último, uma cadeia fechada. Se é uma cadeia fechada, eu tenho que também levar em consideração. Então, eu vou colocar ciclo de cadeia fechada. Conto o número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre aqui da função. 5 carbonos. Só simples ligação. An e final ona. Ciclo pentanona. Beleza? E próximo, vamos estar falando sobre éteres. Né? O éteres é o grupo funcional, é um heterogêneo. Já fala éteres, né? De heterogêneo entre carbonos. E esse heterogêneo é o oxigênio. Tem um oxigênio entre carbonos. Agora não está ligado com carbono secundário, né? Com dupla ligação. Ele está ligado entre carbonos. Tem um oxigênio dividindo a cadeia. Como é que eu vou dar um nome a esse cara? Como está dividindo a cadeia, ele é um nome composto. O primeiro nome, ele é o que tiver o menor número de... O segundo nome é quando tiver o maior número de carbonos. Então, ó, prefixo, grupo funcional, né? Prefixo, grupo menor, mais ox. E o segundo nome, prefixo, o grupo maior, mais intermediário. E o O. Por exemplo, aqui os dois são iguais, têm o mesmo número de carbonos. Então, não, né? Tanto faz. Então, aqui, ó, primeiro lado, um carbono, met, metox. Do outro lado, um carbono, met, mais an, no. Então, o nome dele ficou metox metano. Já no segundo exemplo, não é um tanto faz, né? Eu tenho que ver, ó, aqui, ó, eu tenho um carbono e aqui eu tenho 2. Então, eu tenho que pegar menor, o primeiro nome é o menor. O menor só tem um carbono, met, mais ox, metox. E depois eu dou o nome para o segundo lado, né? 1, 2, etano. No nosso terceiro exemplo, eu tenho 2 carbonos e tenho um benzeno. O benzeno tem mais carbonos, então ele vai ficar pelo segundo nome. Né? Então eu tenho aqui 1, 2, et, mais ox, etox. E o nome do meu benzeno, etox benzeno. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.